Bem, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que foi usado no vídeo do Reverendo Leandro Lima com o nome O que a Bíblia diz. E o tema que foi falado foi exatamente o dom de línguas e o dom de cura. Antes de falar, eu quero dizer da minha admiração ao Reverendo Leandro Lima pela sua erudição e, na minha opinião, é uma das grandes autoridades no livro de Apocalipse e escatologia. Ele tem uma sabedoria, Deus lhe deu uma sabedoria muito grande nessa área, uma interpretação muito sadia. Também quero reconhecer a demonstração exegética que o dom de línguas o dom comum de línguas dos povos e não dons como de anjos ou outro tipo de idioma que não seja o dom de pessoas, de nações. Realmente foi bem convincente e eu acredito que isso foi muito importante no seu vídeo, quando ele falou sobre o dom de línguas. No entanto, tem algumas observações e algumas coisas que eu gostaria de falar, já que o nome do programa é O que a Bíblia diz. Então, se o que a Bíblia diz, então nós vamos abrir a Escritura e ver o que a Bíblia diz acerca do dom de línguas. Eu nomeei aqui três observações que eu gostaria de fazer. O meu objetivo é exatamente trazer um melhor debate, ou aqueles que não têm um certo conhecimento, ou incautos, ou pessoas que talvez não tenham um acesso melhor à erudição, a um estudo exegético mais específico, possam também ter e ouvir os dois lados, né? Principalmente no que diz respeito no assunto, por exemplo, do cessar as línguas ou os dons. Antes, eu gostaria de falar que existem preconceitos de ambos os lados, extremos de ambos os lados. Por exemplo, os pentecostais, eles têm um preconceito que, quando se fala em alguma coisa do dom de línguas que não seja o modelo clássico pentecostal, eles imediatamente rejeitam, sem ao menos observar o que diz as Escrituras sobre isso. Da mesma forma, alguns reformados também entram para um pressuposto extremista, que quando se fala em dons espirituais, em dons de línguas, eles realmente entram num preconceito sem observar o que a Bíblia diz. E é isso que eu gostaria de falar, né? Que é o primeiro ponto que o reverendo Leandro Lima tocou, que eu gostaria de falar, é que ele diz que a Bíblia não fala, não ensina se os dons de línguas, o dom de línguas, cessou ou não. Ele diz que a Bíblia silencia sobre isso. Eu fiquei impressionado e eu me admirei dessa expressão, dessa declaração, porque o nome do programa é O que a Bíblia diz. Se o nome do programa é O que a Bíblia diz, eu acredito que o reverendo Leandro Lima não analisou alguns textos que eu gostaria de tocar aqui e que, para mim, a Bíblia deixa claro que o dom de línguas é um dom ainda para hoje, certo? Existem muitas falácias de muitos eruditos. Por exemplo, muitos eruditos colocam a sua interpretação, a falácia da autoridade, ou seja, quem está falando é o erudito tal.
quem está falando é o erudito fulano de tal, então é isso, e dá uma desculpa, fala do texto de uma forma tão simplista e não responde com satisfação às perguntas, e as pessoas ficam em cima da autoridade dele e não da lógica da exegese, da hermenêutica. Então, dizer que os dons não, que a Bíblia não fala que os dons continuariam, realmente é um erro, eu considero um erro de hermenêutica, né? Vamos ver. Primeiramente, vamos para 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, que foi citado. E 1 Coríntios capítulo 14, começando pelo verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O apóstolo Paulo aqui está usando o verbo grego zelol, que é o verbo grego procurar com zelo, procurar com esmero, com dedicação. E esse verbo está no presente do indicativo. Esse verbo está no presente do indicativo. Está no imperativo presente. Então, o tempo diz respeito a algo contínuo. Ou seja, Paulo está escrevendo a uma igreja, está falando no sentido doutrinário, e ele está dizendo aqui para que os coríntios procurem com zelo, mas ele dá uma ressalva, mas principalmente que seja profetizado. Aí alguém vai dizer o seguinte: mas isso aí é para o tempo de Paulo. Afinal de contas, o que nós esperaríamos nas cartas, nas epístolas do Novo Testamento para demonstrar que o dom de línguas seria para os nossos dias? Será que os eruditos esperariam que Paulo falasse, olha, no século XXI os dons de línguas ainda vão continuar? Eu acredito que ninguém tem essa inteligência para isso. Então, eu acredito que o Paulo deixa claro aqui, procurai no presente, no presente, procurai, imperativo presente, verbo grego zelol, procurai com zelo. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro O Culto Espiritual, ele faz a seguinte declaração muito interessante, com muita lógica. Ele diz o seguinte: se Paulo sabia que as línguas haveriam de cessar durante ou logo após o período apostólico, devemos nos perguntar por que ele não disse. Isso teria fortalecido grandemente seu argumento contra os espirituais de Coríntios. Essa lógica do reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro O Culto Espiritual, é muito certa. Se Paulo, se os dons, eles cessariam, por que Paulo não falou e não quebrou logo qualquer polêmica? Mas Paulo aqui está dizendo procurar com zelo. É contínuo. Mas será que Paulo estava falando somente para os coríntios? Mas vamos ver aí, vamos continuar o texto. Veja o verso 5 do 1 Coríntios capítulo 14. Diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ora, Paulo está usando o verbo grego telou, no presente do indicativo. Telou, eu quero, eu desejo. O verbo telo quer dizer desejo. Paulo deseja que todos eles falassem em outras línguas, muito mais que eles profetizassem. Ou seja, é claro que aqui Paulo está mostrando o seu desejo, que ele continua desejando, ele está desejando que os coríntios falem todos em línguas, mas que haja ordem, em outras palavras, parafraseando, que muito mais que eles profetizem, porque quem fala em línguas e não tem interpretação, fala para si mesmo, ou seja, fala para Deus, porque só Deus entende, como falou muito bem o reverendo Leandro Lima
nesse episódio, nesses textos. No entanto, Paulo deixa claro aqui no capítulo 5, eu desejo que todos vocês falem outras línguas. Vejam que essa expressão telou, verbo grego, é a mesma expressão de 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, que Paulo diz assim: quero, entretanto, que saibais ser o Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo diz: eu quero que vocês saibam isso. Eu quero, eu desejo, eu quero. Esse telo aqui é autoritativo, apesar de o verbo telo é no sentido de querer, de desejar, mas um querer autoritativo, apostólico. E outra coisa, Paulo, quando fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele está falando aqui um sentido apostólico. Eu quero que vocês saibam isso. Isso é importante que vocês saibam isso. Então, como alguém diz que a Bíblia não afirma que os dons de línguas ainda são para hoje, só tem uma resposta: preconceito. Preconceito e realmente não é o que a Bíblia diz. Vamos ver outros textos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Verso 37 diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça esse mandamento do Senhor que eu vos escrevo. Olha, Paulo está dizendo, então, aqueles que poderiam duvidar do que Paulo estava falando, porque, na verdade, em Corinto, havia o inverso do que Paulo falou aqui em 1 Coríntios 14. Havia uma tremenda confusão, ninguém se entendia, os que falavam em língua se achavam mais espirituais do que os outros. Então, Paulo diz assim, olha, aqueles que se acham espirituais, o profeta, reconheça que o que eu estou falando é mandamento do Senhor, ou seja, o que eu estou falando é inspirado por Deus. Isso aqui é o desejo de Deus, é mandamento de Deus. Tudo o que ele falou no verso 14 é mandamento do Senhor. Então, se dissermos que Paulo, quando está dizendo, eu quero que vocês falem outras línguas, eu quero que vocês busquem os dons com zelo, mas principalmente que profetizeis, dizer que isso não é para hoje, pode ser para outra pessoa que não conheça as Escrituras que engula isso, mas quem conhece realmente não passa, não. Outro texto, verso 39. No verso 39, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo, de novo, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais, de novo, presente, tudo presente, o falar em outras línguas. Na gramática grega, quando o imperativo está no presente com uma negativa, com um advérbio de negação, demonstra uma ação que é cortada. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês parem as outras pessoas proíbam as outras pessoas de falar em línguas. Não é isso que eu quero. O meu objetivo nessa carta não é esse. Meu objetivo é ordem e decência. É que haja interpretação. Depois, dizer que o dom de línguas é para evangelizar as nações, isso não tem base nas Escrituras. O dom de línguas não é para isso. O dom de línguas é um sinal, um sinal às nações. Mas apesar de ter acontecido lá no Pentecostes, onde cada um ouvia a sua própria língua, no entanto, em outras passagens não havia intérpretes. Não havia intérpretes. Por exemplo, Cornélios, por exemplo, Atos capítulo 19, aqueles que estavam em Éfeso, eles começaram, quando Paulo impôs as mãos, eles começaram a falar em línguas e não havia outras pessoas de outras nações. Então, Paulo está mostrando a importância da ordem no culto, que deve ter realmente decência, deve ter interpretação, para que as pessoas saibam usar a mente, porque o culto a Deus é racional. O culto não inclui êxtases, não inclui o falar em línguas sem ninguém interpretar, o culto não se baseia nisso. Existem coisas mais maduras, é isso que Paulo vai falar no capítulo 13, que é o amor, a manifestação da graça de Deus, no amor de Deus para com o próximo. E então, quando Paulo ele fala no verso 39, procurai com zelo
o dom que profetizeis, e não proibais em falar em outras línguas. Paulo deixa claro aqui que o dom de línguas ainda permaneceria. Vejam bem, em Marcos capítulo, em verso 22 de 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Ora, em que Paulo estava baseado nisso? Com certeza, Paulo conhecia o texto de Marcos, capítulo 16, verso 17. Marcos, capítulo 16, verso 17, diz assim: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Ora, a palavra língua aqui é glossa, a mesma palavra que o reverendo falou. E novas línguas se refere ao dom de línguas. É um sinal para os incrédulos. E aqueles que vão dizer que esse texto não está nos melhores textos, eu tenho uma tese que demonstra bem claro isso, que o texto de Marcos, capítulo 16, verso 9, está sim no original, confirmado pela maioria dos textos gregos, lecionários e pais da igreja. Então, isso aí é fora de questão, né? Então, Marcos deixa bem claro, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, se refere aos sinais, aos sinais. E outra coisa, esse texto demonstra que o dom de línguas ainda permaneceria. Portanto, quando o reverendo Augusto Nicodemo, o reverendo Leandro Lima, afirma que os dons de línguas em algumas igrejas, ele dá a entender que não seja o dom de línguas, porque ele nunca viu alguém falar em línguas, ele tira, então, a centralidade das escrituras para a sua experiência, embora que ele falou que a experiência não é importante. Por exemplo, o que ele viu é absolutamente sem nenhuma necessidade para a doutrina, como também o que eu vi, a minha experiência não é importante, a minha experiência é completamente inútil. E o que o reverendo viu ou deixou de ver, né, porque alguém, até mesmo na filosofia, eu não posso dizer que uma coisa não existe porque eu nunca vi. Isso não é lógico. Então, o dom de línguas, dizer que as igrejas, que aqueles que falam línguas, todos eles não passam de invenções humanas, realmente não condiz com as escrituras e com o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Depois, foi feita uma pergunta para o reverendo Leandro Lima, sobre Atos 19, sobre os discípulos de Éfeso, quando Paulo chegou, e realmente esse texto é um pouco complicado, né? E eu acho interessante que muitas pessoas que analisam esse texto, comentaristas inclusive, eles não levam em conta o contexto imediato desse texto. Porque muitos afirmam que aqueles discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, eles dizem que eram discípulos ainda de João Batista, mas isso é um erro de hermenêutica, porque não leva em conta o contexto. Vamos entender o que diz o capítulo 19 de Atos, quando nós... Atos 19... Capítulo 18, o verso 24. Capítulo 18, antes de ir para o capítulo 19 de Atos, nós precisamos ver o contexto. No capítulo 18, do verso 24, que diz o seguinte, nesse meio tempo, falando de Apolo. Diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Prestem atenção.
chegou em Éfeso, esse judeu natural de Alexandria, nome Apolo. Ele é eloquente, poderoso nas escrituras, ele só conhecia o batismo de João. Apolo, o que acontece? Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem. No capítulo 19, diz assim, veja que o texto está continuando, Lucas está continuando, e o texto original não havia capítulo, mas Lucas está continuando. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos de Jesus, porque a igreja era chamada também de discípulos de Jesus. Ora, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? O texto aqui no original grego, o verbo crer, o particípio está no aoristo. E na gramática grega, o particípio, no aoristo, ele tem uma ação que relacionada ao verbo principal. Então é como se Paulo dissesse assim, recebeste o Espírito Santo tendo crido, ou seja, Paulo deixa claro que eles creram, ao que lhe responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que foste batizado? Respondendo, no batismo de João. Ora, o que nós chegamos à conclusão? Esses discípulos eram aqueles que se converteram da pregação de Apolo. Apolo era um homem fervoroso que pregava Jesus Cristo, mas ele só conhecia o batismo de João. Ele pregou na sinagoga, pregou lá na cidade de Éfeso. Alguns se converteram, mas eram limitados. Eles só conheciam o batismo de João, muito mal. E Apolo ficou pouco tempo na cidade de Éfeso. O que acontece? Paulo, então, impõe as mãos e diz, olha, João Batista pegou o batismo de arrependimento, aí Paulo pôs as mãos e eles então foram batizados em nome do Senhor e falavam em línguas como profetizavam. Aí diz, não, porque isso aqui é o começo de uma nova era, porque teve o Pentecostes, os judeus, Nicodemos, os gentios, e aqui os cristãos do Velho Testamento. Que ideia! Isso aqui eram cristãos do Novo Testamento, se converteram de Apolo, segundo o contexto. Afinal de contas, lá em Cornélios, se referia a todos os gentios, não importa se eram crentes do Velho ou do Novo Testamento, todos eram crentes, se eram gentios, então, gentios, então não importava. Esse texto aqui se refere a cristãos que creram, e que creram com a pregação de Apolo, segundo o contexto do capítulo 18. Então, o dom de línguas tem, sim, evidência de continuidade. Lá em Marcos 16, verso 17, deixa claro, esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, deixa claro que o dom de línguas ainda é para hoje. Quando eu julgo uma igreja, ou dizendo que aqueles dons não é dom de línguas, isso é perigoso, né? É verdade que existe muita manipulação, muita coisa humana, muita meninice, mas nós não podemos analisar linguagem simplesmente com aquilo que eu conheço. A linguagem, se você estuda a linguagem inclui expressões que para nós, o português, seriam até absurdas. Se você for uma tribo indígena, existem expressões na linguagem de dialetos que você vai pensar que a pessoa está zombando, falando, mas é a linguagem, é a língua dessa tribo, desse dialeto. Então,
Quando alguém diz que o dom de línguas não é para hoje, dizendo que a Bíblia diz, eu digo que isso não tem base nas Escrituras. Não tem base nas Escrituras. E, ao meu ver, está claro em 1 Coríntios capítulo 14, Marcos 16, 17 e outras passagens. Quando se refere ao dom de curas, que também foi falado, também o reverendo falou que a Bíblia não fala sobre, não toca que o dom de curas é ainda para hoje, ou não é. Mas como não toca? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 12. Vamos começar 1 Coríntios capítulo 12. Né? 1 Coríntios capítulo 12, 12 verso 8, que Paulo diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, que é o dunamis, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedades de línguas. Ora, Paulo usa o verbo didomi no presente do indicativo. No presente do indicativo. A um é dado. No presente. Está sendo dado mediante o Espírito. O dons de cura. A igreja de Corinto, havia dons de cura. Então, Paulo, ele não afirmou de forma nenhuma que o dom de cura ele iria cessar. Ora, existe uma lei na hermenêutica. Se a Bíblia ensina uma determinada coisa numa epístola e não existe outra passagem que se findou, então é plausível que eu fique com a passagem. Outra passagem interessante que é Mateus 7:22. Mateus 7:22 para mim é checkmate. Quer dizer, aqueles que creem na inspiração das Escrituras. Porque Jesus diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muito milagres? Palavra grega aqui, a mesma lá de 1 Coríntios capítulo 12, maravilhas, dunamis, ou dunameos, como está no texto original. Então está falando de poderes, de maravilhas, de milagres. Jesus diz muitos naquele dia. E Jesus não demonstra aqui que isso aqui foi feito pelo diabo, não. Em meu nome. Em meu nome. Então o dom de cura, o dom de maravilhas ainda iria permanecer. Jesus deixou claro. Existe outra passagem também, que é em João 14, verso 11 e verso 12. Né? João capítulo 14, verso 11 e verso 12. Inclusive, eu fiz uma exegese desse texto no meu blog, fcomário.blogspot.com. Exatamente, eu me estendi, eu fiz uma explanação mais exegética, e aqueles que quiserem mais, está no meu blog, a exposição e a exegese desse texto. Mas diz o seguinte, Jesus falando, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Que obras Jesus estava falando? Milagres. Milagres, incluindo milagres. Jesus está falando aqui no contexto, está falando de milagres. Aí ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse texto é muito polêmico. Alguns eruditos, alguns comentaristas dizem que Jesus fala de milagres somente quando ele diz as obras que eu faço, mas quando ele diz obras maiores é a evangelização.
Não, 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 não. Porque na gramática grega, veja bem, a expressão quando diz outras maiores está na mesma declinação, está no mesmo gênero de obras, neutro, plural. Então, exegeticamente, essas outras maiores se refere a obras que Jesus está falando, as mesmas obras que eu faço. As mesmas obras que eu faço. Está se referindo a milagres. E nós vemos em Atos dos Apóstolos os discípulos fazendo milagres maiores do que Jesus fez. Porque Jesus não curou ninguém com a sombra. Ninguém. Jesus não foi trasladado como Estevão, ou alguém pegou um lenço de Jesus, embora que as pessoas pegavam nas vestes de Jesus e eram curadas, mas não que simplesmente pegando lenços de Jesus, como pegavam de Paulo e Pedro, passavam na sombra de Pedro, coisas maravilhosas, um lugar tremendo. Então, realmente isso se cumpriu e Jesus deixa claro aqui que aqueles que crescem nele, obras maiores se refere a milagres, as mesmas obras que eu faço e obras maiores farão. Então, o dom de curas ainda é para hoje. Ainda é para hoje. Nós vemos também que João deixa claro que o anticristo, ele faria, Paulo deixa claro que o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, faria sinais da mentira. Ora, se ele faz sinais da mentira, é porque existem os sinais, claro, da verdade. Os sinais da verdade. Dons, como Paulo, como Jesus falou. Aqueles que crescem em mim, obras maiores, farão as mesmas obras que eu faço. Mas se alguém diz que as obras que eu faço se referem a milagres, então não deixa de ter uma base bíblica para milagres ainda hoje, porque aquele que cresce. E se alguém disser que isso aqui era só para os apóstolos, porque existem aqueles que dizem, não, isso aqui Jesus falou só para os apóstolos. Então vamos tirar todo o capítulo 14, porque Jesus falou tudo isso para os apóstolos. Mas os discípulos, os apóstolos que escreveram os evangelhos, eles escreviam com um intuito doutrinário e para a igreja. Portanto, o texto deixa claro que o dom de cura ainda é para hoje. Ainda é para hoje. Eu gostaria então de concluir e dizer que o meu objetivo foi exatamente analisar esse aspecto e dizer que a Bíblia, o que a Bíblia diz, nós temos que analisar toda a Escritura, sem desculpas, sem preconceito, mas reconhecer o que a Escritura diz, segundo a palavra de Deus, para nós não levarmos outros ao erro, aos outros ao erro. Deus abençoe a todos.